Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento preparatório para o exame de certificação AB900 da Microsoft. Vamos diretamente aqui para o Centro de Administração do Microsoft 365, também chamado de 365 Admin Center. Aqui na barra lateral esquerda, nós clicamos em Mostrar Tudo e nós estamos no módulo de Configurações, que pode aparecer definições para vocês também, tá? E vamos para Configurações da Organização ou Definições da Organização. A aula de hoje consiste exatamente nessa opção aqui, que é a opção de autenticação moderna, tá? A gente vai falar sobre autenticação moderna e junto a ela, né, porque tem muito a ver, a autenticação multifator. Então vamos dar uma lidinha primeiro. Eu disse a vocês em aula anterior que nesse módulo que a gente entrou aqui, né, já está atendendo aí um requisito que é, inclusive, componente lá do LearnPath, do Microsoft Learn. Então, se a gente vier aqui, ó, a B900, vocês vão ver que vai ter o guia de estudo básico, né, que é o orientador aí pelo qual nós estamos, inclusive, seguindo para aplicar esse treinamento, ou seja, é com base na estrutura que a Microsoft pede, que a Microsoft indica. E aí, indo aqui, ó, para os componentes, né, identificar os principais recursos e objetivos dos serviços do Microsoft 365, de 30% a 35% aí do que pede no exame. Então a gente já viu aqui sobre licenças atribuídas, configurações da organização, a organização utilizando o centro de administração. Estamos nesta opção. Só esta opção, só esta linha aqui, na verdade, como eu expliquei em aula anterior, ela vai abranger tudo o que temos aqui dentro de definições da organização. Então nós temos serviços, com esse monte de coisa para falar, nós temos segurança e privacidade, perfil da organização. Então, vamos item a item, com calma, de forma completa, para que não fique nada de fora e você tenha um treinamento mais completo possível, tá? Hoje, como nós vamos falar aqui, embora tenha o ícone do Exchange, não serve só para o Exchange, né? A autenticação moderna serve para toda e qualquer aplicação dentro da plataforma Microsoft 365, nós vamos falar um pouquinho, tá, sobre esta opção aqui e esta opção aqui que casa muito bem, tá? Vamos já começar pela multifator, né, que é o MFA, Multifactor Authentication, ou multifator de autenticação. O que é um fator de autenticação? A senha. O usuário é o principal, né? Precisa ter identidade. E a senha é o primeiro fator. Como hoje, senha já não é mais segurança de nada, mesmo senhas consideradas fortes, né? Então nós precisamos ter um segundo, um terceiro, um quarto fator de autenticação, né? Por isso, multifator de autenticação. A senha e mais um fator ou mais alguns fatores ali, né? A gente está caminhando, inclusive, para um cenário onde nem a senha mais está sendo utilizável, porque hoje ela é considerada, né, a senha tão fraca, um método de autenticação tão fraco, tão arcaico, né, que as empresas estão tirando até a senha, estão usando como primeiro fator outro tipo de autenticação, como passkeys, chaves de autenticação como essa, FIDO, tokens, enfim. Aí a gente vai falar sobre isso, tá? Então aqui ele simplesmente está dizendo, né, o seguinte: a autenticação multifator fornece uma segunda camada de segurança ao exigir que os usuários iniciem sessão com mais do que apenas o nome de utilizador, que é o usuário, e a palavra passe, que aqui está em português Portugal, mas é usuário e senha, nome de utilizador e palavra passe. E aqui ele te dá um link, né, que vai te levar para as configurações de MFA que residem lá na parte do Microsoft Entra ID, porque diz respeito à parte de identidade, e quem manda na identidade da plataforma é o Entra ID, e saiba mais sobre a autenticação multifator do Azure, tá? Aqui é mais instrucional, você viu que não tem ferramenta que liga nem que desliga, porque isso é configurado lá no portal do Entra, do Microsoft Entra, tá? E aí nós temos aqui a parte de cima, que muito embora tá puxando sardinha pro Exchange aqui, né, diz respeito a toda a plataforma. Então, a autenticação moderna altere as definições de autenticação do Exchange Online para toda a sua organização. Ele também vai trazer aqui apenas informacional, olha só. Sua organização tem pré-definições de segurança ativadas, o que significa que é necessária a autenticação moderna no Exchange Online e que as ligações com autenticação básica estão bloqueadas. Deve desativar as pré-definições de segurança no portal do Azure antes de poder alterar quaisquer definições. Então as minhas pré-definições de segurança já estão habilitadas, é algo que a gente habilita e é muito importante habilitar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho novamente, porque eu vou mostrar na parte prática, tá? Tem um Saiba Mais aqui que vai te levar para o KB Microsoft para você estudar um pouco mais, é até bom a gente ir visitando para eu ir mostrando, tá vendo, ó?
Padrões de segurança do Microsoft Entra ID. Basicamente, assunto da aula de hoje, que é o que eu vou mostrar para você, tá? E aqui ele comenta um pouquinho, né, quanto ao Exchange mesmo, que é o servidor de correio. A autenticação moderna do Exchange Online proporciona diversas formas de aumentar a segurança na sua organização com funcionalidades como acesso condicional, autenticação multifator, que é o próprio MFA. Quando ativada, né, a autenticação moderna no Outlook 2013, por exemplo, que já é uma versão de Outlook que a Microsoft nem dá mais suporte, né, o Office 2013 como um todo, 2016, 2019, aí veio 2021 e já estamos no 2024, quase indo para o 2026, que são essas waves internas da Microsoft, esse controle de versões internas que eles chamam de ondas, né, wave, e aí do lado de cá a gente vê um 2024, 2026, né, assim que a gente vê os produtos comercialmente falando. Para o Windows ou posterior irá solicitar que inicie a sessão nas caixas de correio do Exchange Online. Então, a partir do Outlook 2013, né, quando você tem o Office 2013 devidamente atualizado, no máximo que você conseguir, enquanto ele estiver no life cycle dele, né, no ciclo de vida com o suporte da Microsoft, você pode começar a ter uma compatibilidade, quase que eu não acho a palavra, uma compatibilidade com os métodos de autenticação moderna, tá? Com essa parte mais segura na parte de autenticação. A autenticação básica, do outro lado, em contrapartida, é o método menos seguro utilizado pelas aplicações cliente mais antigas. Então aqui é método antigo menos seguro e para aplicação antiga. Coloca isso na cabeça, é importante, tá? Para você não se confundir que autenticação básica é mais um dos tipos de métodos de autenticação moderna. Não, moderna é para cá, para frente, é moderna, é atual, né? E básica, muito embora não tenha o nome de antiga, né? Mas a básica, ela é a autenticação, o método antigo, tá? Que basicamente vai solicitar usuário e senha. Por isso que ele não é mais seguro, tá? A própria Microsoft recomenda que você desative a autenticação básica em qualquer aplicação para a sua organização, né? Ou do lado do servidor, que aí não deixa nenhuma aplicação conectar via autenticação básica, né? Ou na aplicação você sempre opte por não utilizá-la, tá? Pode ativar as pré-definições de segurança no portal do Azure para desativar a autenticação básica em todos os protocolos, ou utilizar os controles abaixo para desativar os protocolos específicos. Então tá aqui, ó, mais sobre autenticação básica, mais sobre autenticação moderna, tá? Veremos então essas duas partes aqui e eu tenho uma apresentação para mostrar para vocês. Antes disso, deixa eu mostrar uma coisa aqui que é interessante, é importante mostrar para vocês. Fechar aqui o plano de estudos rapidamente. Deixa eu ir primeiro no Exchange, tá? Já que essa parte da console, que é universal, é global, ela puxou sardinha para explicar mais para o Exchange, então eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Lá no novo Exchange Control Panel, que é esse aqui, né, o admin.exchange.microsoft.com, ele vai para a homepage. Se você vier aqui na parte, deixa eu encontrar, aqui em configurações, ó, configurações, fluxo de e-mail, e aí você vai ter, olha só que interessante, exatamente isso aqui, ó. Tá? Tem TLS herdado que você pode habilitar, mas não precisa, porque aqui, quando você mantém ele desativado, sem o checkbox, você já usa o novo TLS, que também é mais recomendado, tá? Tudo que é herdado, tudo que é antigo, você tem a opção nova, opte por usar a versão nova, ligar a versão nova no servidor e usar o cliente mais atualizado, novo, que aí você tem não só os recursos mais importantes, mais recentes, mais funcionais, faz sentido, não? Mas também a parte de segurança estará mais protegido, estará protegido contra as novas pragas que têm surgido, os novos métodos, né, de pragas virtuais, de hackers, enfim. E aqui você tem essa opção que já está, aí aqui é o contrário, né? Selecionou a checkbox, ele vai desabilitar o protocolo SMTP-ALF, que era tão utilizado, que está sendo motivo aí de muitos fornecedores de ERP, sistemas que fazem SMTP Relay, ou que usam uma continha lá do Exchange para poder disparar alguma notificação da sua aplicação, está correndo para atualizar, porque é um protocolo que a Microsoft já avisou. Tenho até um artigo no meu blog que eu falo sobre isso, e no LinkedIn Pulse também. Vira e mexe, eu republico lá que o tempo está passando, então esse período que a Microsoft está dando para ainda ter a possibilidade de você conectar, ele está se esgotando. O problema é que é assim, né?
a Microsoft anuncia, ó, temos um método novo, que é o ALF, certo? Que gera tokens, é muito mais seguro. Estamos aposentando o SMTP-ALF porque ele utiliza a autenticação básica, apenas usuário e senha. E senhas não são mais seguras hoje em dia, certo? E aí a pessoa, geralmente, né, eu encontro muito administrador de Microsoft 365, de Exchange, que fala, ah, tá valendo ainda, vamos usar. É o tal do comodismo. Você não pode ser acomodado. Uma hora você vai sentir que o período que resta para você se mexer e você aderir à nova política de segurança, à nova ferramenta, ao novo método, é curto. E aí você vai sofrer mais, porque às vezes você não vai ter nem tempo de reunir tua equipe, mobilizar, parar a empresa, atualizar, mudar, mexer com o usuário final, que a produtividade, né, já afeta direto no financeiro. Então, viu que a Microsoft anunciou, já se prepara, começa a se preparar com o tempo, tranquilinho ali, vai testando, vai entendendo o que que é, né, vai estudando, vai fazendo uma aula como essa para entender do que se trata, quais são os prós e os contras, né, o que que vai mexer na minha empresa, o que que eu preciso fazer para poder adotar um novo método de autenticação mais seguro, um novo protocolo, e aí sim. Então aqui, por exemplo, por que que tá assim desse jeito com a segurança, com a SMTP-ALF desabilitado, selecionado para desabilitar? Porque já é um padrão, não fui eu que vim aqui. Foi a Microsoft que já falou, olha, já deve ser um padrão. Então, quer dizer, já não está ali no comecinho nem no meio desse período, já está indo para o final. No final, isso aqui nem vai existir. A Microsoft vai tirar toda essa parte aqui, porque já vai ser o ALF por padrão e não vai ter a possibilidade de fazer a retrocompatibilidade para ainda usar SMTP-ALF. Tá ok? Muito bem. Dito isso, aqui você consegue perceber o tema da aula, ele está aqui, escancarado. Uma outra parte que vai estar bastante escancarada é se você for na console, vamos voltar aqui para o console de administração do Microsoft 365, aí nós vamos lá no centro de administração dedicado chamado Identidade, que vai nos levar para o Microsoft Entra ID. Olha lá, entra.microsoft.com, já fez o redirect da URL, tá? E uma vez aqui, o que você vai notar? Clicando, ele já vai carregar a visão geral aqui, né? Aí você tem algumas guias que são universais também para cá, tá? Que é visão geral, monitoramento, propriedade, recomendações e guias de instalação. Vem para propriedades e espera carregar a página inteira. Lá embaixo, você vai ter essa opção aqui, ó. Sua organização está protegida por padrões de segurança. E você tem um link aqui. A minha já está habilitada. É por isso que aqui aparece para a gente essa caixa de comunicação. Esta caixa de comunicação aparece para a gente aqui na minha console, tá? Lá em Admin Center, configurações, configurações da empresa, ó, da organização, serviços e autenticação moderna. Então aparece para mim porque isso aqui já está ativado, que é um pacote de proteção básica, mas muito necessária. Olha o que diz aqui a Microsoft, tá vendo? Tá habilitado, tá verdinho aqui, porque tá habilitado aqui. Se eu trocar para desabilitado e salvar, ele vai começar a desabilitar e já começa a desproteger, tá? Mas veja só, isso aqui é um recado que a própria Microsoft deixa. 99,9% do comprometimento da conta pode ser interrompido usando a autenticação multifator, que é um recurso que os padrões de segurança fornecem. As equipes de segurança da Microsoft veem uma queda de 80% na taxa de comprometimento quando os padrões de segurança estão habilitados. Esses padrões, que é um pacote de opções de recursos que vai deixar as pontas todas bloqueadas, tá? Pontas de vazamento de segurança ali, né? Falhas, né? De pontos que seriam falhas, ela já fecha ali. Ok. Então eu já mostrei a parte prática e agora a gente vai para o PowerPoint para poder termos aí a aula de hoje. Muito bem. Ao final dessa aula, o aluno será capaz de entender o que é autenticação moderna e por que ela é crítica hoje. Diferenciar a autenticação moderna de autenticação básica, já dei um spoiler para vocês, tá? Que também é chamada de autenticação legada, básica, antiga. Compreender o impacto prático dessa configuração no Outlook, no Teams, no Copilot, em outras aplicações e na parte da segurança geral do Microsoft 365. Saber quando manter habilitado e quais riscos existem ao desabilitar esse pacote de segurança, tá? Relacionar a autenticação moderna com MFA,
acesso condicional e Zero Trust. Nossa, Casemiro, muita novidade aí. Então, assim, fica despreocupado que esses termos aqui que vocês de repente está vendo pela primeira vez ou ouvindo pela primeira vez, a gente vai falar sobre eles exaustivamente durante esse treinamento. Você vai terminar esse treinamento sabendo exatamente do que se trata e dominando, né, todo o conceito e a prática, tá? MFA, multifator de autenticação, é um segundo fator, além da senha, que vai proteger a autenticação. Acesso condicional, a gente vai ver mais para frente do que se trata, mas é muito tranquilo entender que é um acesso que vai ter condições ali, é como se fosse um if-else do Excel, se sim, se não. Um gatilho, um trigger das ferramentas de automação, né? Power Automate, concorrente Zapier, if, ttt, pluga, tem que ter um gatilho, uma condição, por isso o nome condicional, para poder a ação funcionar. Então, quer dizer, o acesso vai funcionar com base em condições atendidas. Pronto, já tem uma boa definição inicial aqui, mas a gente vai ver exatamente do que se trata, as soluções, as ferramentas, as opções e configurações de acesso condicional dentro do Microsoft 365, na parte de identidade, de segurança, de governança de dados e por aí vai, tá? E Zero Trust, que é um modelo de confiança zero que a Microsoft começa, a gente vai começar, quando entrarmos na parte de segurança mesmo, a gente vai começar a falar de Zero Trust, porque ele é o modelo principal de segurança que abrange todas essas tecnologias que a gente tem comentado aqui, né, dando uma pincelada inicial e apresentando para vocês. Por que essa configuração existe de autenticação moderna? Foco aqui é a autenticação moderna, tá? A autenticação moderna não é um recurso opcional, não é opcional. É um requisito de segurança, tá em negrito aqui, ó. Requisito de segurança e compatibilidade do Microsoft 365 atual. Então já não é mais uma opção que você pode ali colocar menos configurações, um nível menor de segurança ou até desabilitar. Não, a autenticação moderna, hoje ela é um padrão no Microsoft 365. Adotou o Microsoft 365, assinou, vai começar a utilizar, você vai precisar trabalhar com a autenticação moderna, porque ela não é uma opção. Durante muitos anos, o Microsoft 365 suportou a autenticação básica em todas as aplicações, baseada apenas em usuário e senha. Tá vendo a definição aqui de autenticação básica? Usuário e senha. Tá? A autenticação, a credencial. Quando a gente fala credenciais, é isso aí, usuário e senha. Tá? Hoje não mais, né? As credenciais também são os outros fatores de um multifator de autenticação, tá? De um MFA. O que o modelo de autenticação básica não suporta? A autenticação básica, legada, antiga, não suporta MFA, e é por isso que ela passa já sem segura de cara, tá? Ela não entende o que é um risco, o que é um local diferente suspeito ou um dispositivo diferente suspeito. Tudo isso faz parte do conjunto de recursos de segurança da autenticação moderna. A autenticação básica, ela só quer saber se a senha está certa para aquele usuário. Se ela está certa, ela vai imaginar que é o usuário, que é o dono da conta, não leva em consideração nenhum outro fator, nem de risco, nem de localidade, nem de dispositivo, por exemplo. São 3 aqui que eu mencionei muito importantes, mas tem mais, tá? Ela é altamente vulnerável a phishing e a password spray. Conceitos bacanas, né? Quer dizer, o recurso em si não é nada bacana, né? Mas são conceitos novos que a gente vai introduzindo aqui também no treinamento, tá? O que é o phishing? Phishing é a tradução, né, de pescaria. Né? Pescaria ou pescar é fazer fishing. É o nome em inglês para pescaria. E o que seria uma pescaria, né, nesse mundo digital? A pescaria, né, ou phishing, é um método utilizado no e-mail. Tá? Quando você recebe um e-mail, e as pessoas confundem muito com spam, com lixo eletrônico. O spam, ou lixo eletrônico, ele é um e-mail indesejado. Tá? Ele não é ainda uma prática de hacker, ele não é ainda um malware, ainda não, tá? Vamos supor, por conta de uma má configuração do seu navegador, e também por conta de uma prática não recomendada de navegação na internet, você não tem as ferramentas